que ano surgiu o Exalta Samba, Péricles? Em 86. Ah, então nesse Nossa. ano. Então nesse ano o Exalta Samba já tava despontando também. Já existia em 90. Tava começando. A gente gravou o primeiro disco em 92. Participamos de um festival grandioso em São Bernardo, do Chopapo, que eu tenho total gratidão. Inclusive o Augusto, que era o dono do Chopapo e teve a ideia de criar esse festival, faleceu há pouquíssimo tempo, e eu mando um beijo pra ele, pra família toda. Beijo, gente. Né? Que vai morar pra sempre no meu coração. Eu tenho reverência e gratidão a ele, porque ele abriu portas pra muitos de nós poderem ser o que A gente é não hoje. esquece dessas pessoas nunca, né? Não dá pra tem nem esquecer. como, Pô, né? seria, sabe, seria injustíssimo da minha parte. Uma coisa que eu prezo muito é por justiça, retidão. São coisas que eu aprendi. E aí, pô, existiu esse festival, a gente participou em 91 desse festival, que a gente chamava de... Eram coletâneas que tinham, né? Vários outros lugares fizeram festivais, e aí foram surgindo grupos. E nessa coletânea, que a gente chamava de Pau de Sebo, surgiu a gente, o grupo Pé de Moleque, Catinguelê, uma galera. Nossa, mano. Muita gente mesmo. E aí a gente participou. Em 92 a gente gravou o primeiro disco, já com uma outra formação. Até 86 o Exalta Samba tinha uma formação. Em 89 mudou essa formação. E aí entrou eu, o Pinha já tava lá, o Marcelo, Tortinho, Marquinho, Brilhantina, Theo, era uma galera, Bi, bom, um montão de gente. Aí em 89 entrou essa galera. Em 92 a gente gravou o primeiro disco chamado Eterno Amanhecer. Em 93 nasceu meu filho, em 94 a gente lançou o segundo disco. E aí a coisa começou a apertar, porque aí surgiram os programas de TV, a correria muito grande, e gente batendo na porta lá da casa, hoje é a casa da minha mãe, né? Onde a gente nasceu, foi criado. Fulano tá aí, dá um autógrafo aí, tirar uma foto. Ah, que já começou esse assédio. Já começou, já foi muito louco. A gente já não podia mais andar de ônibus e não tinha carro. Aí é foda, aí é foda. Faz? Táxi. Nossa, tinha que gastar tempo. mais. Gastamos mais, até que um dia a gente falou, bicho, não estamos gastando um dinheiro grande, né? Grande e desnecessário. Porém, tinha taxista que a gente tinha caderneta, né? Ah, você fazia fiada com o taxista. Pô, mas era alvo fácil, ele sabia onde a gente morava. Ele ficava por ali. ali. Passava lá várias e várias vezes, a gente pegou táxi sem nenhum na bolsa. nenhum. Falava, ô tiozinho, depois não dá certo. E no outro dia chegava junto. Sabe uma dúvida que eu tenho? Tipo, quando eu... Porra, nos anos 90, eu sou de 90, né? Eu vi uma galera, né? Todo mundo tocando, sambando, cantando. E eu falava, gente... como que eles dividem o cachê? Porque é muita gente. Isso deve ser uma parte complicada de ter uma banda, uma galera. Complicada que eu falo assim, porra, é muita gente. É verdade. São, por exemplo, em 94, quando começou, tinha quantas pessoas na banda? Era uma galera. A gente tinha, o grupo eram 6, 7. Ainda a gente... Porque o que aconteceu? A gente saiu das rodas de samba e aí fomos pro palco. Nessa ida pro palco, a roda de samba já exige de você, 7 caras tocando. Se você tá numa roda de samba, beleza. Quando você vai já pra um palco, exige um aparato maior. Então você tem que ter uma mesa de som melhor, um microfone melhor. Aí você o retorno, a batucada já tá legal, tá beleza, mas você tem que levar um baixista pro seu som melhorar. Nossa. Aí já um tecladista, um batera. E no intuito, quem quer crescer pensa assim. Uhum. E assim que a gente fez. Então, você vai ver, na hora de dividir. Eu imaginava. Mas falou... é que tá. Você não pode ter medo de investir, né? A gente não teve. Não pode ter. Se você tem receio de investir igual aqui pra montar aqui, a gente fez um dinheiro. Aí na hora que a gente cotou tudo que ia precisar pra fazer o nosso estúdio, eu falei, Mítico, todo o dinheiro que nós tem é o que a gente vai gastar. Ele olhou e falou assim, então vambora, ainda bem que a gente tem.
Pô, E foi isso, e a gente investiu tudo. Só que eu imagino que essa transição da roda de samba pro palco é muito difícil, porque acho que muita gente deve enxergar muitos grupos que sonham estar em palcos e fazer um sucesso que o Exalta Samba fez, eles começam em roda de samba, só que você olha na roda de samba, você enxerga o grupo ainda amador. Então essa transição de mostrar que você é capaz pra ir pro palco deve ser muito difícil. Ter oportunidade de ir pro palco, foi difícil pra vocês também? Foi muito, porque a gente não tinha noção nenhuma. Primeiro isso. Um cara que ajudou muito a gente ter uma noção maior do que era o se posicionar em palco. Um deles foi o próprio Augusto do Chopapo. Ele trouxe a gente pro palco. E até então, por exemplo, eu tocando cavaquinho, ou tocando banjo, ou tocando violão. Cada um fazia um acorde da sua maneira. Era legal enquanto você tá em roda de samba sem compromisso? Beleza. Quando você sobe pro palco, tem uma exigência maior. E se nota a diferença? Nota-se a diferença. O Isaías, que hoje é meu compadre, é meu diretor musical, é meu amigo antes de tudo isso, ele entrou no Exalta Samba em 94, junto com o Krigor. E aí teve um dia que a gente tava no ensaio e, pô, a gente não tinha essa coisa de, vamos ensaiar hoje à tarde, à noite, você tem que se virar, a música é tal, tal e tal. Tira lá, você ouve, você canta, se vira. E aí chegava à noite, a gente ouvia e ia executar no palco o que ouvia. E o Isaías, ele dava aula de cavaquinho, ele era professor de música, já bem novo. Aí ele chegou pra gente e falou: posso dar uma sugestão? Pô, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. A gente, como assim tá errado? Ele, não. Bravo já. Pô, respeita nós. Um montão de cabeçudo, né? A gente, aquela ideia, a gente tinha uma ideia e uma nostalgia de querer ser músico, mas não ouvia ninguém. Ele chegou e falou: olha, vamos fazer um negócio? Tal música, o acorde é esse aqui. Vamos fazer. Eu faço aqui, você faz aqui, ele faz ali. Vamos fazer junto? Vamos. Aí, pumba. Fizemos um acorde. Sabe quando dá um... Pô... Tá bem melhor. Caramba, melhorou, né? Aí a gente passou a ouvir mais o que ele tinha pra dizer. E automaticamente ele virou diretor musical. Que foda, mano. E quem era a referência pra vocês? Quem vocês se inspiravam e tal na época? Na época, né? O que fazia sucesso, né, naquela época? Nem só por fazer sucesso, mas por mostrar pra gente um caminho. Era o Fundo de Quintal, né? Sempre foi e sempre será. Aí surgiram outros grupos, claro, mas a gente tinha uma ideia do que a gente queria pra música através do que o Fundo de Quintal fazia, né? A formação, a gente queria fazer uma formação igual, enfileirado, os instrumentos, a maneira de cantar, não ter um cantor só, porque eles não tinham um cantor só. E assim a gente tentou fazer. Então, pra nós, o que o Fundo de Quintal é... E quando o Thiaguinho aparece, ele aparece em que ano? Ele aparece em 2003. Eu pensei que era mais recente ainda, faz tempo. Porra, já. faz um tempo, caralho. Faz 18 anos já. 2003. Ele surgiu... O Krigor sai em 2002. A gente gravou um disco em 2002. E... quando outubro de 2002, o Krigor resolveu sair do grupo. Tá. O pai dele tava mal, com diabetes, e ele meio que perdido. O pai dele é a maior referência que ele tem. E aí o pai dele passou mal, tal. E aí acabou que ele resolveu sair do grupo. E a gente já estava prestando atenção, tivemos que prestar atenção em alguém para substituir. Então a gente começou a ficar mais ou menos ligado ao que estava acontecendo no mundo, né? E tinha um programa na Globo chamado Fama, era um reality show. Nesse reality show tinha um cara que a gente olhou e falou: pô, esse cara é legal. Eu olhei, não falei nada, cada um olhou, não falou nada. O Pinha principalmente também olhou, não falou nada. E a gente na batalha tentando fazer com que o Krigor não saísse, mas ele quis sair, tá tudo certo. Nossa, e deve ser tipo, pô, grupo dando certo, aí o Krigor quer sair, vocês imaginam, tipo, putz, cara. Man.
E Tristeza, agora? Fel. É, porque É. você imagina que, tipo, putz, não vai dar certo mais. A gente pensou durante muito tempo. Mas aí o Pinha segurou comigo nos vocais. E a gente foi. Você Ficou quanto tempo? Isso que eu ia perguntar, você fez muito show ainda, só você? Foi, muito não. Até janeiro, fevereiro de 2003. Janeiro de 2003, a gente batalhou um pouco. Fomos nós dois tocando a bola até a gente fazer uma reunião com o Thiaguinho, porque surgiu a chance da gente ir participar de uma parada no Rio e o Thiaguinho foi lá. E a gente se encontrou nesse lugar. Eu já tava prestando atenção nele e o Pinha também. Você já sabia quem era o Thiago? É, porque a gente tinha visto ele no programa. Ele não e- ganhou esse programa, né? Não, quem ganhou foi o Marcos Vinícius, que é um baita humorista hoje em dia também, inteligentíssimo. E a gente prestou atenção no Thiaguinho, sentamos, conversamos com ele. Eu E ele chamei tava pra como? Ele ideia. tava emocionado? Ele tava pô, emocionadão e batalhando pelas coisas dele, né? Ele tinha saído do Fama, ficou pelo Rio de Janeiro, tentando a carreira lá, até dar certo, né? E aí, fiz um belo dia, a gente fez uma reunião com ele. Depois desse dia que a gente se encontrou no Rio, a gente foi pra São Paulo, pegamos o contato dele. Aí tá eu e o Pinha. Aí o Pinha chegou e falou, pô, cara, lembra aquele pretinho lá do Fama? Eu falei, sei, Thiaguinho. Ele, pô, vamos pôr ele no Exalta? Eu falei, vamos. Nem titubeou. Mas ele vai morar onde? Logo a preocupação, logo. É. Porque já decidimos que seria ele. Porque ele reunia tudo aquilo que a gente gostaria de ter num outro cantor. Que o Krieger já tinha. Aí deu certo, chamamos o Thiaguinho. Ele entrou dia 8 de janeiro de 2003. Onde ele morou? Ele morou em Mogi das Cruzes. Porra. Ele tem parentes lá. Primo, tio. Ele morou lá. Aí depois morou em Santo André. E agora tá pelo mundo. Mas quando o Thiaguinho apareceu, eu não imagino. Um dia ainda a gente vai conversar com ele, eu espero. Tipo, eu não imagino a responsa pra ele entrar num grupo igual o Exalta. O Exalta já tava gigante. Muito fã, os fãs cobram, né? É, Tipo, verdade. Como que foi a recepção dos fãs? Como que foi? Você lembra? Tipo, como que era? Pô, no começo é horrível, né? O fã, né? Por exemplo, vamos imaginar se entrasse alguém no lugar do Fred Mercury. Nossa. A gente ia, pô, descer a lenha. Como entrou um menino que representou muito bem, mas não era o Fred Mercury. Então o fã tem aquele Saudosismo, pensamento, né? saudosismo. É assim. É normal. Uhum. Mas aí entrou o Thiaguinho. As rádios não queriam tocar ele a princípio. No primeiro disco ele gravou acho que 2 ou 3 músicas. Eu gravei quase todos os vocais de 14. De 14 eu cantei 11 músicas. E ele cantou 3. Mas as 3 que ele tocou, uma das músicas era Estrela, Ah, que é um dos Sucesso. maiores sucessos dele. E aí eu falei, não, ele vai gravar. O povo queria que ele cantasse uma só. Eu falei, não, ele vai cantar umas 3. A gente lutou e batalhou por ele. Demos o respaldo pra ele, né? E aí